Capítulo 181. A captura de Skorupi. Como era de se esperar, quando Caim acordou na manhã seguinte, Skorupi, que antes cabia na palma da sua mão, havia crescido até o tamanho de uma bola de basquete. Ao escanear o arquivo com o sistema, os dados de Skorupi também haviam mudado. Pokémon, Skorupi azul claro. Sexo, masculino. Nível 5. Tipo, veneno mais inseto. Habilidade, atirador de elite. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo. Grito, agilidade, cauda venenosa, perseguição. Movimentos básicos, mordida, ferrão venenoso, olhar malicioso, derrubar. Movimentos aprendidos, nenhum. Movimentos TM, nenhum. Scoopy passou do nível 1 para o nível 5, tornando-se oficialmente um Pokémon pronto para a batalha. Quando Scoopy acordou, não estava acostumado com seu novo corpo. Olhou para o ombro de Caim, depois para si mesmo e percebeu que não cabia mais ali. Caim se agachou, acariciou o casco de Skorupi e perguntou com um sorriso: Skorupi, de agora em diante, você vai começar a lutar. Está pronto. Skorupi sentiu-se tão confortado pelos carinhos de Caim que rapidamente esqueceu a estranha sensação de ter crescido. Quando Caim pegou uma super bola, Skorupi aproximou-se voluntariamente e tocou o centro da Pokébola, sendo absorvido por uma luz vermelha. Não houve resistência. Com um leve jin, Skorupi foi oficialmente capturado por Caim. Após ser libertado novamente, Skorupi tornou-se oficialmente um Pokémon de batalha, um dos Pokémon principais de Caim, e não mais um bebê em crescimento. É inegável que os Pokémon do tipo inseto têm um ciclo de crescimento muito curto. Em tão pouco tempo, Skorupi já havia passado da fase infantil. Se fosse outro Pokémon, a fase infantil duraria pelo menos um mês. No entanto, em comparação com Pokémon como Bedrilo ou Butterfree, Skorupi já evoluía mais lentamente. Caim se lembrou de ter vendido um ovo de Wade para Umbra na Ilha do Desafio. Em apenas uma semana, aquele ovo se transformou em um Bedril, embora Umbra tivesse acelerado seu crescimento. A taxa de crescimento dos Pokémon do tipo inseto é realmente impressionante. Mas Bedril atinge sua evolução final no nível 10. Na natureza, ele pode até evoluir em um nível inferior. Skorupi, por outro lado, só evoluirá para Drapion no nível 40. Esse ritmo é considerado extremamente lento entre os Pokémon do tipo inseto. Pelo que Caim se lembra, além de Drapion, apenas Armaldo e Volcarona evoluem após o nível 40 e ambos os Pokémon são incrivelmente poderosos depois de evoluírem. Especialmente Volcarona, que em partes da região de Unova é reverenciada como uma divindade e considerada a personificação do Sol. Seu poder é inegável. Embora a evolução de um Pokémon não signifique necessariamente que ele seja melhor se ocorrer em um nível mais alto, é inegável que aqueles que evoluem em níveis mais altos geralmente experimentam uma transformação de poder maior. O exemplo mais típico são os Pokémon pseudo-lendários de cada região. Nenhum deles atinge sua evolução final antes do nível 40, e seu poder é inegável. Portanto, embora Scorpy seja um Pokémon do tipo inseto, seu potencial é considerável. Após capturar Skorupi em seu estágio de crescimento, Caim sentiu que havia resolvido uma preocupação importante. Com Slowpoke, ele saiu do centro Pokémon da cidade de Saffron. Como Umbro instruiu a fortalecer seu poder sem lhe atribuir missões específicas, Caim decidiu aproveitar ao máximo o mês e meio que tinha para aumentar a força de seus Pokémon o mais rápido possível. Como as regras do desafio eram vagas e não se limitavam a um único Pokémon, Caim não podia se concentrar em treinar apenas um ou dois. Ele teria que treinar todos os seus Pokémon para estar pronto para o desafio final em um mês e meio. Caim elaborou um plano adequado e dividiu aquele mês e meio em 3 fases de 15 dias. Durante a primeira fase de 15 dias, Caim planejou treinar seus Pokémon para atingirem um nível uniforme, tendo Scorpi e Gastly como os principais alvos de treinamento. É claro que ser o alvo principal não significa que os outros Pokémon serão ignorados, apenas receberão um pouco menos de atenção. Durante a segunda fase de 15 dias, Caim planejou levar seus Pokémon para a floresta para um exercício de sobrevivência na natureza. Somente enfrentando situações inesperadas eles poderiam desenvolver habilidades de resposta ágil. Além disso, na sociedade, situações que representam perigo de vida são raras. Somente acostumando seus Pokémon a lutar no limite da sobrevivência, eles estariam prontos para os desafios da equipe Rocket. Na terceira fase de 15 dias, Caim planejou enfrentar muitos treinadores Pokémon para que seus Pokémon pudessem se acostumar com batalhas contra treinadores. Se o desafio final da equipe Rocket envolvesse um formato de batalha rotativa, isso lhes daria uma vantagem. No entanto, esse era apenas o plano preliminar de Caim.
Ele estava disposto a ajustá-lo caso surgissem situações inesperadas. Por ora, ele seguiria esse plano, e Caim decidiu que seu destino seria Malville City, na região de Wayne. Dizem que Malville City, na região de Wayne, possui um grande número de lutadores e diversos treinadores Pokémon. Treinadores de todas as regiões se reúnem lá para participar de batalhas Pokémon. Isso se encaixava na terceira fase do plano de Caim, então ele decidiu ir para lá. Para chegar à cidade de Malville, havia duas maneiras de fazê-lo. Uma opção seria pegar um avião diretamente do aeroporto de Saffron City para Malville City. Isso economizaria tempo e seria uma viagem segura. A outra opção era ir primeiro para Vermilion City, na região de Kanto, depois pegar um barco para Slateport City, na região de Oen, e finalmente seguir para Malville City. Slateport City é a nona maior cidade do mundo Pokémon, uma cidade muito desenvolvida, apenas um pouco menor que Saffron City, na região de Kanto. Uma vez em Slateport City, Caim precisaria viajar para o norte atravessando um trecho de floresta para chegar a Malville City. Para Caim, viajar de avião não era uma opção, pois não oferecia nenhuma oportunidade de treinamento. Assim, Caim decidiu viajar a pé até Vermilion City e depois pegar um barco para Slateport City. Essa jornada solo não só protegeria sua identidade, como também lhe permitiria treinar seus Pokémon especificamente, atingindo dois objetivos em um. Caim guardou tudo o que precisava em seu depósito. Dessa vez, Caim havia preparado muitos suprimentos em seu anel, quase preenchendo seus 5 metros cúbicos de espaço de armazenamento. Ele não sabia quanto tempo ficaria fora antes de retornar a uma grande cidade com um mercado negro, então decidiu se preparar bem. Após sair do centro Pokémon, Caim pegou um táxi até a extremidade sul de Saffron City, no cruzamento com a Rota 6. Ao passar pela famosa creche Pokémon, Caim optou por não entrar e continuou seu caminho. Talvez o truque anterior que ele havia aplicado na jovem já tivesse sido descoberto pelos avós dela, e para evitar situações constrangedoras, Caim decidiu contornar a creche e continuar pela Rota 6. Capítulo 182 Caverna de Glitch. Na realidade, existem dois caminhos que ligam Saffron City a Vermilion City. Uma delas é a Rota 6, a opção mais conhecida. Embora atravesse uma floresta com muitos Pokémon selvagens, ela também possui uma estrada construída especificamente pela Liga Pokémon e sua segurança é mantida regularmente. Os ônibus que viajam de Vermilion City para Saffron City geralmente utilizam esse trajeto, pois é rápido e seguro. A outra opção é um caminho mais natural, ou melhor, um túnel. Entre Vermilion City e Saffron City existe um grande número de Diglett e Dugtrio. Esses Pokémon são pacíficos por natureza e adoram estar perto de humanos. Eles costumam cavar no solo, trazendo à superfície diversos elementos minerais que beneficiam o crescimento de plantas e animais. Por esse motivo, tanto os treinadores quanto a comunidade apreciam muito Diglett e Dugtrio a ponto de até mesmo caçadores e treinadores Pokémon do submundo evitarem machucá-los. Perturbar um grupo de Diglett ou Dugtrio pode causar deslizamentos de terra ou, na pior das hipóteses, alterar a topografia da área. Graças a esses Pokémon adoráveis e, em sua maioria, não agressivos, um túnel foi cavado entre Vermilion City e Saffron City. Inicialmente, poucas pessoas se atreviam a usar esse túnel. Mas, como sempre, alguém se aventurou primeiro, e depois que a primeira pessoa cruzou com sucesso de Saffron City para Vermilion City, mais e mais pessoas começaram a usar essa rota. Com o tempo, as pessoas começaram a chamá-la de Caverna Diglett como forma de agradecer aos Diglett por sua ajuda em tornar a viagem entre as duas cidades mais fácil. Dentro da Caverna Diglett existe um túnel principal e muitos ramais, todos escavados por Diglett. Além deles, ninguém sabe ao certo quantas cavernas existem no subsolo. Com a crescente aceitação da Caverna Diglett, a Liga Pokémon interveio para garantir a estabilidade do túnel. Construíram inúmeros pilares de sustentação no interior e montaram uma cabana na entrada da caverna, estabelecendo oficialmente a entrada do túnel, incluindo a caverna de Glett nos mapas. No entanto, a curiosidade humana é ilimitada e, em breve, as pessoas começaram a explorar além do túnel principal, aventurando-se pelos seus ramais. Isso levou ao surgimento de exploradores conhecidos como escavadores. Alguns retornavam em um dia sem encontrar nenhum perigo, mas outros se perdiam na complexa rede de túneis e encontravam Pokémon selvagens, alguns dos quais podiam ser agressivos. O pior caso foi o de uma pessoa que se perdeu nos galhos da caverna de Glett por 2 meses. Ela esgotou todos os seus suprimentos e teve que enfrentar Pokémon hostis, sobrevivendo apenas comendo terra macia. Literalmente, eles sobreviveram comendo terra.
Dizem que, quando finalmente conseguiram escapar, estavam tão magros que eram praticamente pele e osso e seus Pokémon sofriam de desnutrição. Após esse incidente, a Liga Pokémon começou a alertar os treinadores para não se aventurarem imprudentemente em túneis desconhecidos e, gradualmente, o número de exploradores diminuiu. É claro que ainda existem aqueles que ignoram esses avisos e continuam a correr riscos. Nesses casos, a Liga adota uma abordagem de fazer o que pudermos. Afinal, não podem restringir a liberdade individual. Caim pretendia viajar pela caverna de Lete e, se a oportunidade surgisse, explorar alguns dos caminhos desconhecidos. Ao contrário dos outros, ele tinha a habilidade de usar o teleporte do Slowpoke, o que lhe permitiria retornar em segurança. Após Slowpoke estabelecer um ponto de referência psíquico na entrada da caverna de Glete, Caim e Slowpoke entraram no túnel subterrâneo. O túnel era iluminado por uma fileira de lâmpadas amarelas antigas penduradas no teto, e o chão, um tanto macio, era um pouco mais confortável para caminhar do que uma estrada pavimentada. Na caverna de Glete existe um fenômeno comum. Nenhum treinador precisa se preocupar em perder seus pertences, pois se algo cair no chão, um Diglett ou do trio pegará e o devolverá ao dono. É claro que eles não se limitam a devolver objetos perdidos. Se alguém jogar lixo no chão, os Digletts vão importunar a pessoa até que ela recolha o lixo. Depois de várias tentativas frustradas, os treinadores pararam de jogar lixo na caverna, ajudando a mantê-la limpa e com um aspecto natural. Na caverna de Lete é comum encontrar outros treinadores, bem como alguns exploradores equipados com mochilas grandes e ferramentas como pás e picaretas, prontos para desbravar caminhos inexplorados. Esses exploradores usam capacetes com lanternas para iluminar os túneis escuros. Embora a caverna seja habitada principalmente por Diglett e Dugtrio, isso não significa que não existam outros Pokémon. Caim viu alguns Zubat e Rattata correndo por ali, mas esses Pokémon não demonstraram agressividade e desapareceram rapidamente. Caim, junto com Slowpoke, continuou adiante pelo túnel principal da caverna de Diglett. Inicialmente, havia poucos ramais ao longo das laterais do túnel principal, mas à medida que se aprofundavam, o número de ramais aumentava. Alguns desses ramais também eram iluminados e, na entrada de alguns, havia placas indicando sua função ou propósito. Por exemplo, algumas ramificações deram origem a pequenos mercados onde os treinadores se reuniam para negociar, o que eventualmente levou à formação de um mercado clandestino. Embora não sejam tão diversificados quanto o mercado negro, esses mercados oferecem materiais ou ferramentas valiosas que os treinadores usam em suas jornadas, semelhantes a um grande bazar. Às vezes, é possível encontrar bons produtos. O mercado subterrâneo na caverna de Glete é bem conhecido entre os treinadores que viajam entre Saffron City e Vermilion City. Muitos vendedores, preocupados com o ambiente de mercado negro, preferem caminhar um pouco mais para vender seus produtos aqui. Diferentemente do mercado negro, os itens vendidos nesses mercados são legais e legítimos. Você não encontrará ninguém vendendo Pokémon ilegalmente. Égodo, por assim dizer, uma feira de rua à luz do dia. Alguns ramos menores foram ocupados por pessoas que os transformaram em suas casas subterrâneas. Embora ocupar o espaço público dessa forma não seja algo que as pessoas apreciem, eles também não enfrentam muita rejeição. Afinal, se alguém não tem outra opção a não ser viver no subsolo, provavelmente não está em uma boa situação. A maioria das pessoas prefere ignorar esses casos. Capítulo 183. O crescimento de Skorupi. 3 horas depois, Caim caminhava pela caverna de Glete havia exatamente 3 horas, passando por um mercado subterrâneo e inúmeros túneis desconhecidos que se ramificavam. Após comprarem uma grande quantidade de comida em um restaurante construído especialmente no subsolo, Caim e Slowpoke se aventuraram pela primeira vez em um daqueles túneis desconhecidos. Caim segurava uma tocha especialmente projetada para a exploração de cavernas. Essa tocha de metal podia queimar indefinidamente com apenas um pouco de combustível. Nem mesmo uma brisa conseguia apagá-la, tornando-a uma excelente ferramenta de iluminação para uso externo. Após caminhar por 15 minutos na escuridão do túnel, Caim libertou os seus Pokémon para que pudessem almoçar. Skorupi, que nunca havia passado tanto tempo em uma Pokébola antes, pulou em cima de Caim assim que foi libertado, recusando-se a descer. Se não fosse pela isca da comida, teria sido difícil convencê-lo a descer. O almoço transcorreu em um ambiente alegre. Caim decidiu não devolver seus Pokémon às Pokébolas e continuou se aventurando mais fundo no túnel. Anteriormente, ele havia pedido a Zolpok que marcasse uma coordenada psíquica na entrada do túnel ramificado, o que lhes permitiria retornar ao ponto de partida em caso de emergência, seja através do movimento teleporte ou simplesmente seguindo o sinal.
Assim, Caim não sentiu nenhuma pressão. Ele não tinha certeza se era sorte ou algo mais, mas o primeiro túnel que Caim escolheu parecia interminável, então ele decidiu continuar caminhando. À medida que avançavam, distanciavam-se cada vez mais das pessoas e os Pokémon selvagens começaram a aparecer com mais frequência. A maioria deles eram Zubat e Rattata. Devido à falta de luz natural, Caim foi o primeiro a iluminar este lugar, o que assustou os Pokémon selvagens, fazendo com que atacassem. O sistema detectou que esses Pokémon não eram de nível muito alto, variando entre os níveis 8 e 15, o que os tornava alvos perfeitos para Gastly e Scorpy treinarem. Embora Scorupi estivesse apenas no nível 5, sua vantagem em qualidade superava a do Pokémon selvagem, então a batalha não foi unilateral. Além disso, Gastly o ajudou, permitindo que Scorupi se defendesse muito bem. Essa foi a primeira batalha de Scorupi, então às vezes ele reagia lentamente. Depois de receber uma ordem de Caim, ele hesitava por um momento antes de executar o ataque corretamente. Às vezes, sua reação lenta fazia com que os Pokémon selvagens o atingissem. Felizmente, Caim havia trazido muitas poções além do leite de Miltank para repor as energias. Contanto que não fosse derrotado com um único golpe, Scorupi conseguia desgastar seus oponentes gradualmente. Se necessário, Gastly entrava em ação, garantindo a vitória. No entanto, na primeira vez que Scorupi foi atacado, ele quase chorou de dor, pois havia sido protegido por Caim e o resto da equipe desde o nascimento e nunca havia se machucado. Mas quando tentou buscar consolo em Caim, viu apenas seu rosto severo, sem qualquer indício de alívio. Com o conforto proporcionado por Slowpoke e Miltank, Scorpy conseguiu conter sua frustração, canalizando toda a sua raiva contra seu oponente. Foi assim que Scorpy derrotou seu primeiro Pokémon, um Rattata de nível 9 e de qualidade inferior, um rival relativamente fraco, mas a vitória encheu Scorpy de alegria por um bom tempo. Após a batalha, Caim imediatamente o tratou e o elogiou por seu esforço. Scorupi, que havia contido as lágrimas, quase desabou em lágrimas novamente, mas desta vez de felicidade, sentindo toda a sua frustração se dissipar. A partir daquele momento, Scorupi compreendeu que, durante as batalhas, seu treinador Caim não lhe mostraria misericórdia nem compaixão e que somente lutando com todas as suas forças receberia a aprovação de Caim e as mãos reconfortantes que o curavam e massageavam. Scorupi, que já era um Pokémon amante de batalhas, demonstrou um desejo ainda maior de lutar, sabendo que se derrotasse seus oponentes, ganharia o reconhecimento de Caim e poderia lutar ao lado dos outros Pokémon da equipe, algo que ele tanto almejava. Principalmente quando, após derrotar um oponente, ele subia de nível, Scorupi se tornava ainda mais viciado em batalhas, demonstrando uma paixão por lutar ainda maior do que a de Murkrow, que sempre fora bastante combativo. Morda, quando se aproximar, ordenou Caim, dirigindo a luta de Scorupi pela lateral. Em apenas uma hora, Scorupi, que não precisava se preocupar com ferimentos ou resistência, lançou-se freneticamente na batalha, derrotando um Rattata de nível 13 e qualidade amarela com uma mordida poderosa, potencializada por energia escura, até que o oponente ficasse completamente incapacitado. Após derrotar esse Rattata, o sistema mostrou que Scorupi havia subido de nível novamente, atingindo o nível 9 e aprendido seu primeiro movimento do tipo inseto, míssil de espinhos. Não há como negar que o talento de Scorupi para batalhas, com sua cor azul clara, era incrível. Em apenas uma hora, ele foi capaz de reagir às ordens de Caim quase tão rápido quanto os Neazel, apenas um pouco mais lentamente. Isso é impressionante para apenas uma hora de combate. Se tivesse um dia inteiro, provavelmente superaria os Neazel, que se tornaria o Pokémon com o tempo de reação mais lento da equipe. Zezel observou tudo isso e, embora mantivesse sua típica expressão fria, seus olhos demonstraram um pouco de preocupação. Infelizmente, os Pokémon que eles haviam encontrado até então eram muito fracos, nem mesmo fortes o suficiente para Zezel usar em treinamento. Quase todos sucumbiram aos ataques de Scorupi, e muito poucos conseguiram enfrentar Gastly, quanto mais Sneasel, que era mais forte que Gastly. Ele não teve outra escolha senão conter sua impaciência e esperar que um Pokémon selvagem mais poderoso aparecesse. Scorupi, já chega, descanse um pouco, deixe o Gastly lidar com os próximos. Caim chamou Scorupi depois de derrotar Rattata. Subir 4 níveis em uma hora foi um grande avanço. Até mesmo seu corpo, que inicialmente tinha o tamanho de uma bola de basquete, cresceu para quase o tamanho de duas bolas, marcando um progresso significativo. No entanto, um desenvolvimento tão rápido nem sempre é bom, pois pode levar à perda de controle sobre o próprio corpo, especialmente para um Pokémon em crescimento como Scorpy.
O aumento de tamanho já estava causando certa falta de coordenação motora em seu corpo. Por exemplo, durante um de seus ataques, Scorupy quase não conseguiu controlar a força de sua mordida. Se não tivesse aplicado mais pressão a tempo, Ratata poderia ter escapado de sua boca. Capítulo 184 Treinamento em Batalha. Caim chamou Scorupy, pois aquele momento não era propício para ele continuar com batalhas de alta intensidade. Com seu corpo em crescimento, o que ele precisava agora era se familiarizar com as mudanças em seu físico. Como Caim não havia permitido que Gastly e Scorupy usassem os dois itens do tipo veneno recém-adquiridos, ele também não os fez aprender os golpes TM correspondentes. Às vezes, aprender demais pode ser contraproducente, dificultando a assimilação de tudo. Muitos dos Pokémon de Cain ainda não dominavam os golpes que já conheciam bem. Por exemplo, Sneasel, que havia se juntado à equipe recentemente, ainda não dominava completamente seus golpes do tipo gelo, embora essa fosse sua especialidade, o que fazia com que seu título de caçador de dragões parecesse merecido. E o Tank tinha acabado de se recuperar das consequências de sua vida selvagem e ainda não havia recebido treinamento sistemático para seus movimentos. Scorupy, que acabara de entrar em sua fase de crescimento, possuía um talento incrível para o combate e sua experiência em batalha estava aumentando rapidamente, mas seu tempo de treinamento havia sido muito curto. Ainda havia muitos movimentos que ele não conseguia dominar com habilidade, como o movimento míssil de espinhos que ele havia aprendido recentemente ao atingir o nível 9. Murkrow, Slowpoke e Gastly foram os únicos que dominaram completamente um ou dois golpes. Por essa razão, Caim decidiu que, antes de chegar a Vermilion City, seus Pokémon precisavam dominar os golpes que haviam aprendido recentemente. Embora talvez não fosse possível para todos eles dominá-los completamente, eles deveriam pelo menos ter um bom domínio de seus principais golpes de batalha. A partir desse momento, eles começaram uma rotina na qual os Pokémon saíam para batalhar em turnos. Caim não se esqueceu de seu objetivo principal, que era treinar Gastly e Sneasel, então eles eram os que enfrentavam os Pokémon selvagens com mais frequência. Além disso, os golpes que usavam eram movimentos que normalmente não empregavam, o que tornava o treinamento uma boa oportunidade para praticar seus golpes menos comuns. Em comparação com o treinamento sem alvos, embora os Pokémon selvagens não fossem muito fortes, o treinamento com alvos reais provou ser muito mais eficaz. À medida que se aprofundavam no túnel, o nível dos Pokémon selvagens aumentava. Ocasionalmente, pequenos grupos de Pokémon selvagens apareciam. Com exceção de Miltank e Scorupy, que permaneceram ao lado de Caim, os outros Pokémon se lançavam na batalha. Nesses momentos, o estreito túnel se enchia de energias de diferentes tipos, o que ocasionalmente fazia Caim temer que o túnel desabasse. No entanto, essas preocupações provaram-se infundadas. Os Diglett e do trio construíram os túneis com grande solidez, de modo que nem mesmo as explosões causadas pelo movimento poder oculto provocaram deformações no túnel, o que tranquilizou Caim. Scorpion permaneceu ao lado de Caim sem participar de mais batalhas. Um colete com pesos foi colocado nele e, após alimentá-lo com alguns Pokéblocos avançados especialmente projetados para ele, Caim o colocou para treinar para que se familiarizasse com seu corpo. Miltank, que estava familiarizado com esse tipo de treinamento, ajudou Scorupy, dando-lhe conselhos sobre o que ele deveria ter em mente. O túnel parecia interminável e, após uma hora de caminhada, ainda não dava sinais de que terminaria. Embora o túnel não tenha mudado, o nível dos Pokémon selvagens sim, chegando até o nível 20. Alguns Raticate e Golbat apareceram na caverna. Esses Pokémon já evoluídos eram frequentemente acompanhados por outros Pokémon em estágios anteriores, formando pequenos grupos familiares de baixo poder. Naquele momento, Caim e sua equipe encontraram um pequeno grupo de Raticate, com cerca de 13 ou 14 membros, entre os quais havia dois Raticate de nível 20, um macho e uma fêmea, que eram claramente os pais dos outros Rattata ou seus descendentes. Perturbados pela luz da tocha de Caim, os Raticate atacaram imediatamente. Gassi use soco de fogo no Raticate macho. Zazel usa afiar garras e depois soco de gelo na fêmea, ordenou Caim sem demora. Murkrow e Slowpoke cuidem do Rattata menor. Gastly e Snazel, por serem os principais alvos de treinamento, foram os primeiros a se movimentar. Embora Gastly conhecesse o golpe soco de fogo, ele quase nunca o usava, enquanto Sneasel ainda não dominava completamente o soco de gelo, tornando esses Raticate alvos perfeitos para treino. Gastly formou uma mão usando o gás roxo que envolvia seu corpo e, ao esfregá-la no ar, faíscas apareceram,
transformando-se em um punho envolto em chamas, que ele lançou contra o Hatchet macho. Ficou claro que Gastly tinha pouca prática com esse movimento, já que levou 3 segundos para executá-lo. Se não fosse pelo fato de Hatchet não saber usar golpes baseados em energia e golpes do tipo normal serem ineficazes contra Gastly, ele já teria levado vários golpes. Felizmente, Gastly era imune aos golpes do tipo normal de Hatchet, permitindo que ele treinasse seus golpes sem preocupação. Snazel, por outro lado, foi mais direto. Depois de afiar suas garras, ele lançou o golpe Soco de Gelo, congelando a Hatchet fêmea com um único ataque. No entanto, sem esperar pela ordem de Caim, Snazel continuou usando golpes do tipo Gelo, lançando-os um após o outro contra o Hatchet congelado. Talvez devido à influência de Skorupi, Sneasel demonstrava um desejo muito maior de batalhar em seus encontros com Pokémon selvagens, e sua sincronização com Caim estava melhorando rapidamente. Às vezes, mesmo sem Caim dar a ordem, Sneasel já antecipava seu próximo movimento. Não há dúvida de que o combate real é a melhor forma de treinamento. Os Pokémon de Caim competiam entre si de forma saudável. Cada um deles era uma figura de destaque dentro do grupo e nenhum queria ser superado, o que os motivava a se esforçarem mais nas batalhas e nos treinamentos. Com exceção de Miltan. O que a deixava mais feliz era poder ajudar suas colegas de equipe. Vê-las recuperar rapidamente as energias graças ao leite que ela lhe dava fazia-se sentir muito contente. Em pouco tempo, o grupo de Hatchet foi derrotado por Caim e seus Pokémon. Após derrotar o Hatchet macho, Dusty subiu para o nível 21, diminuindo a diferença para Murkrow e Miltank se aproximando de sua evolução para Haunter no nível 25. Ao atingir o nível 21, Caim finalmente decidiu dar a Gastly o resíduo de um Weezing de nível quase elite que ele havia comprado, para que ele pudesse desenvolver ainda mais sua energia do tipo veneno e se preparar para sua evolução para Haunter. Dusty pode ser o primeiro Pokémon de Caim a evoluir. Capítulo 185 – Absorção de gás venenoso. Murkrow, fique de olho nos arredores. Gastly, aproxime-se. Cain instruiu Murkrow a monitorar a área para evitar qualquer interrupção na primeira tentativa de Gastly de absorver o gás venenoso. Como era a primeira vez dele, havia algum risco. Afinal, aquele gás continha diferentes tipos de toxinas, então uma reação adversa era possível. No entanto, contanto que Gastly conseguisse suportá-lo, tudo deveria correr bem. Se um Pokémon forte surgisse de repente para atacar Gastly durante a absorção, ele poderia ficar em perigo, incapaz de se defender adequadamente. Felizmente, o nível dos Pokémon selvagens nesta área não era muito alto, então mesmo que houvesse um ataque surpresa, Murkrow e os outros poderiam lidar com a situação. Ainda assim, tomar precauções era necessário devido ao risco envolvido. Murkrow, Slowpoke e Snazel cercaram Caim e Gastly, formando uma barreira protetora. Miltank e Skorupi permaneceram próximos a Caim, prontos para reagir a qualquer situação imprevista. Caim retirou um dispositivo de seu anel, um frasco completamente preto contendo o gás venenoso residual extraído do Koffing, um indivíduo de nível quase elite. Esse gás venenoso residual era um dos componentes mais valiosos deixados pelos Koffing. Estava carregado com uma grande quantidade de energia do tipo veneno, mas Gastly não conseguia absorvê-la completamente de uma só vez. Caim planejou liberar apenas uma pequena quantidade para que Gastly pudesse desenvolver uma resistência inicial. Com tudo preparado e vendo a determinação nos olhos de Gastly, Caim girou lentamente a tampa do frasco. Este frasco foi especialmente projetado para conter o gás venenoso, caso contrário, qualquer outro material teria sido imediatamente corroído por sua toxicidade. Com cuidado, Caim pressionou um botão na base do frasco, liberando uma pequena quantidade de gás roxo pálido que começou a flutuar lentamente. Imediatamente, um cheiro forte e fétido tomou conta do ar. Caim franziu a testa, sentindo uma leve ardência na pele exposta das mãos, como se o gás corrosivo estivesse se aproximando. Assim que o gás foi totalmente liberado, Caim fechou rapidamente o frasco e o guardou. Gastly, já preparado, dirigiu-se ao gás venenoso assim que este foi liberado. A pequena quantidade de gás foi instantaneamente absorvida pela massa gasosa que envolvia o corpo de Gastly. Com a absorção do gás, o mau cheiro no ar começou a dissipar-se. Suspenso no ar, Gastly fechou os olhos, seu rosto peculiar exibindo uma mistura de emoções: felicidade, alegria, desconforto e dor. Com exceção de Skorupi, que demonstrou um leve desconforto ao sentir a energia venenosa, os outros Pokémon não reagiram muito e não pareceram incomodados.
Sendo também um Pokémon do tipo veneno, Scorpion sentiu a energia venenosa contida no gás e algo em seu instinto lhe disse que, se pudesse absorver esse gás, ele poderia se tornar ainda mais forte. Caim acalmou o Scorupi, mas não conseguiu evitar franzir a testa. Se esse gás era muito atraente para Scorupi, era provável que também atraísse outros Pokémon do tipo veneno. Os Pokémon são muito mais sensíveis à energia do ar do que os humanos. O fato de Caim não ter sentido muita coisa não significa que outros Pokémon do tipo veneno não notariam. Nessa caverna, Zubat do tipo veneno não eram raros, e talvez até houvesse alguns Gubat por perto. Como que para confirmar as suspeitas de Caim, sons de asas batendo começaram a ecoar à distância, aproximando-se rapidamente e tornando-se mais numerosos. Zopok use Calming. Murkrow use Tailwind. Nazel use Oniclaus. Enquanto acalmava Skorupi, Caim dava ordens aos outros. O melhor era estar preparado. Dessa forma, mesmo que muitos Pokémon selvagens aparecessem, com todos os seus Pokémon em plena força, eles poderiam lidar com a situação. Zopok fechou os olhos e começou a meditar. Agora, graças à sua familiaridade com esse movimento, ele conseguia meditar mesmo enquanto caminhava. Embora isso afetasse sua eficiência, o progresso era significativo, aproximando do objetivo de Caim de meditar em movimento. Enquanto isso, Murkrow canalizou energia do tipo voador, aumentando a velocidade de todos com o movimento vento de cauda. Graças à sua habilidade trapaceiro, Murkrow tinha uma vantagem natural com movimentos de status e completou o aumento de velocidade quase instantaneamente. Quanto a Azazel, ele permaneceu calmo, emitindo um som agudo enquanto afiava suas garras, entrando em um estado de extrema tranquilidade. Talvez devido à sua natureza de tipo gelo, Caim percebeu que, embora a sincronização de Zeazel com ele não fosse tão alta quanto a de Murkrow, ele sempre mantinha a cabeça fria durante as batalhas, o que lhe permitia se adaptar rapidamente. Ultimamente, sua sincronia com Caim havia melhorado notavelmente e a pequena barreira no coração de Snazel em relação a ele começara a desaparecer. Com o tempo, e se Caim demonstrasse sinceridade, Snazel provavelmente abriria seu coração completamente. Logo, o veloz Zubat apareceu diante de Caim. A essa altura, Gastly mal conseguira abrir os olhos ligeiramente, olhando para Caim com uma expressão de desculpas. Se ele tivesse conseguido absorver a energia venenosa mais rapidamente, não teria causado tantos problemas para Caim e os outros. Caim sorriu e o tranquilizou. Gastly, não se preocupe, concentre-se em absorver a energia. Esses Pokémon são moleza para Murkrow e os outros. Eles ainda não tiveram a chance de liberar todo o seu poder, então agora podem extravasar um pouco. Para confirmar as palavras de Caim, Murkrow soltou um grito poderoso. Embora Murkrow não fosse o mais forte da equipe, sendo superado por Slowpoke e Sneasel, sua posição no grupo era indiscutível. Ele não se intimidava com seu poder inferior, nem se considerava o mais importante simplesmente por ser o primeiro Pokémon de Caim. Em vez disso, Murkrow cumpriu seu dever como líder em suas ações diárias e em batalhas, sem esperar nada em troca, simplesmente dedicando-se silenciosamente à equipe. Ele fez tudo o que pôde para ajudar Caim. Por exemplo, quando Snazel se juntou à equipe, ele inicialmente relutou em cooperar com Murkrow e Slowpoke. Murkrow, sabendo que tal tensão não beneficiaria as batalhas futuras, levou Slowpoke para se desculpar com Snazel, buscando seu perdão. Graças a isso, a relutância de Snazel em relação a eles diminuiu e agora eles podiam lutar juntos. Capítulo 186 Tornado de Neve. É precisamente por causa do espírito altruísta de Murkrow que, mesmo não sendo o mais forte da equipe, ele conquistou o respeito de todos os Pokémon, tornando-se o indiscutível irmão mais velho do grupo. Murkrow tomou a iniciativa de confortar Gastly, incentivando-o a absorver a energia sem preocupações. Slowpoke e Sneasel, é claro, não ficaram para trás, oferecendo também seu apoio enquanto observavam o Zubat se aproximando com um sorriso que insinuava um toque de crueldade. Em meio à multidão de Zubat, alguns Gubat estavam escondidos, soltando ocasionalmente gritos que pareciam coordenar o ataque dos muitos Zubat. Caim soltou uma risada fria. Um bando de lixo acha que quantidade importa? Era só o que nos faltava para ganhar mais experiência. Zubat e Golbat são Pokémon dos tipos Veneno e Voador. Slowpoke, com seu tipo psíquico, tem vantagem contra Pokémon do tipo Veneno, enquanto o tipo Gelo de Sneasel é eficaz contra Pokémon do tipo Voador. Esses dois seriam os principais atacantes, enquanto Murkrow daria suporte e eliminaria qualquer um que conseguisse escapar. Slowpoke, use confusão livremente. Snazel, vento gelado, congele-os primeiro. Murkrow, use rajada de vento para ajudar Snazel com seu vento gelado.
Diante da multidão de Zubat, composta por pelo menos uma centena de pessoas, o túnel estava tão cheio que qualquer ataque atingiria vários de uma só vez. Por isso, os Golbat se esconderam entre os Zubat, na esperança de que eles absorvessem o primeiro impacto antes de intervir. Após uma sessão de meditação, a energia psíquica de Slowpoke estava no auge, quase transbordando. A capacidade de Slowpoke de manter uma quantidade quase infinita de energia psíquica é algo que Caim nunca compreendeu completamente. Pode ser um dos motivos especiais que Sabrina mencionou. Com a primeira linha de Zubat sob o controle de Slowpoke, Sneasel avançou rapidamente e exalou uma rajada de vento carregada de neve, um frio intenso que envolveu todos os Zubat e Golbat. Como estavam em um túnel, o ataque vento gelado do Sneasel não foi desperdiçado, maximizando sua eficácia. O movimento vento gelado, já bastante eficaz, intensificou-se quando Murkrow usou Rajada, criando dois pequenos tornados de neve que começaram a avançar lentamente sobre todos os Zubat. Murkrow, use Rajada de vento novamente. Zeazel, mantenha o vento gelado e depois use Estilhaço de gelo. Deixe-o sentir o que é uma nevasca. Slowpoke, não se preocupe com o Zubat, concentre-se no Golbat. Use Psíquico. Agora havia dois tornados de neve no túnel, mas Caim não tinha intenção de parar por aí. Ele ordenou que Murkrow e Sneasel aumentassem ainda mais seu poder, com o objetivo de derrotar todos os Zubat de uma só vez. Os Golbat, embora seus corpos tivessem endurecido pelo frio, não eram tão frágeis quanto os Zubat. Mesmo assim, os constantes ataques psíquicos de Slowpoke os encurralaram, impedindo-os de fazer qualquer coisa para deter os tornados de neve. Poucos segundos depois, quatro tornados carregados de neve e granizo atravessaram o túnel, cercando completamente Zubat e Golbat. Caim sorriu com um toque de crueldade e acrescentou: Murkrow, dê-lhes um pouco mais de sabor. Use o poder oculto. O poder oculto de Murkrow era do tipo elétrico, o que amplificava seu dano contra o Zubat, do tipo voador. Enquanto Slowpoke e Sneasel continuavam seus ataques indiscriminados, Murkrow rapidamente formou uma esfera de energia elétrica e a lançou no centro da tempestade. Bom, o som de uma explosão ecoou, fazendo o túnel tremer ligeiramente, embora não houvesse sinais de desabamento. Após a explosão, a tempestade dissipou-se, deixando apenas alguns Zubat e Golbat cambaleando no ar, claramente incapazes de continuar. Só então os Golbat perceberam o erro que cometeram ao seguir o rastro tentador. Pensaram que a superioridade numérica lhes daria vantagem? No fim, bastaram alguns ataques para deixar poucos sobreviventes. O Golbat, sendo mais astuto e tendo sobrevivido na natureza por tanto tempo, sabia que a situação era ruim e tentou escapar. Você acha que é tão fácil fugir agora? Zeazel usa ataque rápido seguido de soco de gelo. Slowpoke continue usando o psicochoque. Murkrow, acabe com o Zubat restante, disse Cain com um resmungo frio ao ver o Golbat tentando escapar. Zni, respondeu ele friamente enquanto se movia a uma velocidade relâmpago, aparecendo diante de um Golbat e atingindo-o com seu poderoso golpe soco de gelo, derrotando-o em um único ataque. Embora os golpes Vento Gelado e Estilhaço de Gelo não tivessem derrotado o Golbat, combinados com Rajada de Vento, conseguiram congelar parcialmente suas asas, dificultando seu voo. Havia 4 Golbat no total. Slowpoke concentrou-se em 2 deles e, com ataques psíquicos contínuos, eles começaram a cair, incapazes de resistir por muito mais tempo. Eles não conseguiam escapar nem atacar. Se tentassem atacar, seriam eliminados antes de alcançar o alvo. Se tentassem fugir, exporiam as costas a Slowpoke e Sneasel, como demonstrado pelo Golbat derrotado por Sneasel com um único golpe. Após derrotar um, Sneasel imediatamente atacou o outro, usando o soco de gelo com uma mão e garra de metal com a outra, derrotando-o após uma combinação de ataques. Este Golbat era mais forte que o anterior e só caiu após sofrer 2 rodadas de ataques. Mas o resultado foi o mesmo, ninguém conseguiu resistir aos ataques consecutivos de Sneasel. Depois que Sneasel eliminou os 2 Golbat, Murkrow também acabou com o Zubat restante. Afinal, era uma tarefa fácil para ele. Logo depois, os 2 Golbat sob o controle de Slowpoke também caíram no chão, com vestígios de sangue nos cantos de suas bocas, indicando o dano cerebral causado pelos ataques psíquicos de Slowpoke que os derrotaram. Assim, todos os Zubat e Golbat que seguiram o rastro de cheiro caíram no chão, sem que nenhum conseguisse escapar. Capítulo 187, Capítulo 187, Grimer. De repente, Caim percebeu que esse método para atrair inimigos parecia muito mais eficiente.
No mínimo, depois de atravessar o túnel, eles provavelmente não encontrariam mais Zubats e Gobats, ou, se encontrassem, provavelmente estariam a uma longa distância antes de vê-los novamente. Quando Caim estava prestes a chamar Snazel e os outros de volta, um cheiro nauseante inundou o túnel. Não era o cheiro do gás que Gastly havia absorvido anteriormente, mas um odor distinto, como se algo estivesse apodrecendo ou um mofo estivesse crescendo, preenchendo todo o túnel com sua imundície. O fedor se espalhou lentamente pelo túnel, fazendo com que Caim franzisse a testa, incapaz de conter seu nojo. Não havia outra maneira, o cheiro era simplesmente forte demais e, num espaço tão confinado, tornava-se ainda mais intenso. Não só Caim percebeu, como Murkrow, Slowpoke e Snazel também acharam o odor insuportável, tapando o nariz com as mãos. Miltank chegou a cobrir o nariz firmemente com as patas dianteiras. Com exceção de Scorpi e Gastly, que pareciam imunes ao cheiro, todos os outros Pokémon foram afetados em alguma medida. Logo, duas poças de lodo roxo surgiram no campo de visão de Caim e dos outros. Era evidente que o fedor vinha delas, pois quanto mais se aproximavam, mais forte o odor se tornava. Será um Grimer? Caim observou os montes de lodo amorfo e lembrou-se do nome de um Pokémon. Quem diria que, nesse túnel subterrâneo, ele encontraria Grimer? Sabe-se que os Grimers se alimentam de lixo e, na maioria das vezes, são encontrados em grandes aterros sanitários urbanos. Enquanto têm alimento, eles também ajudam os humanos a se livrarem do lixo. Conforme os dois Grimers se aproximavam, o sistema de Caim analisou os dados deles. Ambos os Grimers apresentavam níveis bastante elevados. Pokémon, Grimer amarelo escuro. Sexo, masculino. Nível, 24. Tipo, veneno. Habilidade, aderência pegajosa. Item segurado, nenhum. Movimentos do ovo, engolir, lamber. Movimentos básicos, pancada, gás venenoso, endurecer, tapa de lama, desativar, lodo, bomba de lama, minimizar. Movimentos apreendidos, concar. Movimentos TM, nenhum. Este era o Grimer de nível superior e melhor qualidade dos dois, enquanto o outro Grimer tinha qualidade amarela e nível 22. Ficou claro que ambos os Grimers, por serem do tipo veneno, foram atraídos pelo gás venenoso anterior. Sua velocidade de movimento era mais lenta, então eles chegaram depois dos Zubats. Enquanto rastejavam para frente, não se esqueceram de absorver os corpos dos Zubats que encontravam pelo caminho. Por serem do tipo venenoso e voador, Zubats e Gobats eram um banquete para esses Grimers, que os absorviam mesmo depois de mortos, já que os Grimers conseguem extrair energia até do lixo. Caim franziu a testa enquanto observava os dois Grimers. Aos poucos, ele entendeu por que o túnel não tinha lixo, mas abrigava Pokémon como Grimer, que se alimentavam de resíduos. Isso aconteceu porque esses dois Grimers se alimentavam dos corpos de outros Pokémon no túnel. Eles não paravam de absorver os cadáveres dos Zubats e agora começavam a inchar devido à quantidade que haviam consumido. Eles até se esqueceram do gás venenoso que os atraíra inicialmente, já que os Zubats e Gobats mortos representavam uma tentação muito maior para eles. Caim não os impediu. Afinal, embora Grimer não seja o Pokémon mais agradável de se ver ou cheirar, sua existência é extremamente útil para os humanos. Sem eles, os lixões seriam um grande problema. Graças a Gastly, que absorveu todo o gás venenoso e começou a integrá-lo ao seu corpo, tornando-se resistente a venenos. Caim sabia que, no futuro, Gastly seria capaz de absorver esses gases mais rapidamente, fortalecendo seus golpes do tipo veneno. Assim, com a eliminação do gás venenoso que atraía Pokémon do tipo veneno, Scorupi, que precisava da calma de Caim para ficar imóvel, finalmente voltou ao normal. Após os Grimers terminarem de absorver os cadáveres de Zubat e Gobat, eles se viraram para ir embora. Caim decidiu ignorá-los, em parte porque os Grimers não demonstravam mais nenhuma intenção de atacar, mas também porque eles realmente cheiravam muito mal. Cheira muito mal. Mesmo depois de tanto tempo, o cheiro no túnel só ficava mais forte e não havia como se acostumar com ele. Não foi nenhuma surpresa que nem mesmo Zolpoke e os outros tivessem a menor vontade de lutar. No entanto, assim que os Grimers começaram a se afastar lentamente, Caim, quase instintivamente, usou seu sistema para escanear os dados deles novamente. De repente, ele percebeu algo surpreendente. O Grimer, que originalmente era de qualidade amarela, depois de consumir todos aqueles Zubats e Golbats, teve sua qualidade aprofundada, tornando-se mais intensa. Caim pensou que havia cometido um erro, mas depois de comparar cuidadosamente com seu sistema, percebeu que era verdade.
Outro Grimer, que inicialmente era de cor amarelo escura, também apresentou uma ligeira melhoria na qualidade, embora não tão perceptível quanto o primeiro. Será que os Grimers podem melhorar suas qualidades absorvendo os cadáveres de outros Pokémon? Ou isso só é possível com Pokémon do tipo veneno? É uma habilidade exclusiva desses dois Grimers, ou é algo que todos os Grimers podem fazer? No mundo Pokémon, sabe-se que as qualidades de um Pokémon não são imutáveis, mas aprimorá-las é extremamente difícil e custoso, talvez até mais do que treinar um Pokémon para ser um lutador formidável. Por exemplo, na Ilha dos Testes, Caim vendeu um ovo de Wade para Umbra que inicialmente tinha uma cor verde clara, mas quando o viu novamente, já havia se transformado em um Bedri de cor verde. Sim, a qualidade dos Pokémon pode mudar, mas o custo é extremamente alto. Agora, esses dois Grimers haviam despertado o interesse de Caim. Se, após digerir os cadáveres de Zubat e Gobat, a qualidade do Grimer amarelo pálido melhorasse, ele se tornaria bastante valioso. Afinal, em termos de Pokémon, tanto o Grimer quanto sua evolução, Moop, são muito bons. Mas e se a capacidade dos Grimers de aprimorarem sua qualidade não tiver um limite claro? Quem sabe se eles poderiam continuar melhorando além de um único nível? De repente, Caim começou a respirar mais pesadamente. Se Grimer consegue melhorar sua qualidade simplesmente absorvendo os cadáveres de outros Pokémon, será que ele poderia fazer isso indefinidamente? Mesmo que não consiga melhorar indefinidamente e se pudesse elevar sua qualidade em mais alguns níveis, isso faria seu valor disparar. Afinal, cada vez que Caim derrotava os Pokémon selvagens que se aproximavam dele, ele sempre deixava os cadáveres para trás, desperdiçando-os na natureza. Capítulo 188. Absorção concluída. Como algumas coisas não podem ser adivinhadas, o melhor é capturar os dois Grimer e estudá-los mais de perto. Embora tenham um cheiro bastante forte quando se trata de algo que pode gerar grandes lucros no futuro, o mau cheiro se torna menos importante. Slowpoke, use confusão e controle o Grimer maior. Snazel, vento gelado, congele-os. Murkrow, pulso sombrio. Determinado, Caim deu a ordem para atacar. Naquele instante, a coordenação entre os Pokémon ficou clara. Slowpoke e Murkrow, assim que Caim deu o comando, pararam de tapar o nariz, apesar do odor desagradável, e não deixaram que isso afetasse seu desempenho na batalha. Slazel, embora não tenha questionado o motivo pelo qual Caim decidiu atacar, hesitou por meio segundo antes de agir. Caim percebeu isso, mas não disse mais nada. Afinal, a sincronização com Snazel ainda não era perfeita. No entanto, ele estava confiante de que, com mais alguns dias de treinamento, eles alcançariam a coordenação total. Slowpoke envolveu os dois Grimer com o movimento Confusão, focando principalmente no Grimer maior que tinha maior potencial. Snazel rapidamente seguiu com Vento Gelado. Após um dia inteiro de treinamento com golpes do tipo gelo, Snazel apresentou uma melhora considerável, mostrando sinais de que estava prestes a dominar completamente os movimentos. Como Snazel tinha um talento natural para golpes do tipo gelo, sua falta de domínio anterior se devia ao fato de que, na caverna de gelo onde vivia, os Pokémon tinham forte resistência a golpes do tipo gelo, fazendo com que Snazel não desse muita atenção a esses golpes. Por essa razão, apesar de seu grande potencial, Slazel não teve uma vida fácil na caverna de gelo. O Crow alçou o voo, batendo as asas com força, como se quisesse dispersar completamente o mau cheiro. O Crow, que já dominava perfeitamente o movimento Pulso Sombrio, lançou um ataque poderoso contra um dos Grimer. Flu. Ambos os Grimer soltaram um grito ao serem atacados. Inicialmente, os dois foram atraídos por um aroma extremamente tentador. No entanto, por serem mais lentos, Zubat e Gobat chegaram primeiro. Quando o Grimer finalmente alcançou a área, mal conseguia detectar o aroma que os havia atraído inicialmente. Mas, ao verem as pilhas de cadáveres de Zubat e Gobat no chão, encontraram algo muito mais atraente do que o cheiro inicial. Então os dois Grimer esqueceram-se de tudo o resto, nem sequer notaram que estavam sendo observados enquanto se alimentavam. Foi somente após serem atacados que eles se lembraram do propósito original de sua presença ali. No entanto, eles já eram lentos e, depois de comerem tanto, seus corpos incharam, tornando difícil até mesmo se virarem, quanto mais lutar. Logo, sob a dupla pressão dos poderes psíquicos de Slowpoke e dos ataques sucessivos de Murkrow e Snazel, ambos os Grimer caíram no chão, incapazes de continuar lutando. De uma distância segura, Caim lançou duas Pokébolas comuns, capturando ambos os Grimer. Somente após a captura do Grimer é que o forte odor no túnel começou a dissipar-se.
Murkrow bateu as asas freneticamente para os dois lados do túnel, tentando acelerar a dispersão do mau cheiro. Slowpoke usou o movimento Confusão para retornar as Pokébolas com o Grimer para o lado de Caim. Durante o breve período em que a batalha durou, Caim percebeu, através de seu sistema, que o Grimer que inicialmente tinha um potencial amarelo havia melhorado um pouco mais. Essas mudanças eram sutis. Sem um sistema, a maioria das pessoas não as notaria, mas Caim conseguia perceber claramente que o potencial do Grimer estava melhorando e que seus atributos gerais estavam aumentando gradualmente, embora muito pouco. Naquele instante, Gastly, que havia absorvido parte do gás tóxico, finalmente se recuperou completamente do torpor. Embora não fosse muito perceptível, era possível notar que o gás roxo ao redor de Gastly havia escurecido um pouco mais. Dos dados analisados pelo sistema, Caim também pôde ver que a afinidade de Gastly por Pokémon do tipo veneno estava aumentando lentamente. Caim tinha certeza de que esse processo continuaria até que Gastly absorvesse completamente o gás. Como você está se sentindo, Gastly? Perguntou Caim gentilmente após guardar as Pokébolas com o Grimer no bolso. Pequede, Gastly flutuava ao redor de Caim, mostrando que se sentia ótimo e cheio de energia. Ao ver a energia de Gastly, Caim assentiu com um sorriso. Ao que parece, Gastly já havia desenvolvido resistência a esses gases tóxicos. Da próxima vez que os usar, não precisará se preocupar tanto, contanto que não ultrapasse uma certa quantidade. Sorupi, que estivera sob a vigilância constante de Caim, olhou para Gastly com um toque de inveja. Como um Pokémon do tipo veneno, Skorupi achou aquele cheiro extremamente atraente. Se não fosse pela presença tranquilizadora de Caim, provavelmente teria tido dificuldade em resistir à tentação. Caim percebeu a expressão de Scorpi e, divertido, deu um tapinha em sua cabeça, dizendo em tom de brincadeira: Pequeno glutão, não se preocupe, eu também tenho algo preparado para você. Mas primeiro, você precisa se acostumar com seu corpo e crescer o mais rápido possível. Ao ouvir as palavras de Caim, os olhos de Scorupi brilharam e ele assentiu com entusiasmo. Chegou até a fazer um gesto como se estivesse fazendo flexões, indicando que estava em perfeitas condições. Seu comportamento brincalhão fez com que Caim, que já estava de bom humor, caísse na gargalhada. Caim e seus Pokémon continuaram avançando mais adentro. O aparecimento dos dois Grimer trouxe uma grande vantagem. Eles não precisavam mais se preocupar em limpar os cadáveres de Zubat e Golbat no chão. À medida que avançavam, após um breve período sem encontros devido à batalha, alguns Pokémon começaram a aparecer novamente. Entre eles estavam os Rattata e Raticate ativos, além de alguns Sandshrew que apareceram de repente. Todos os Pokémon que atacaram foram derrotados por Murkrow e os outros. Se Caim encontrasse um Pokémon particularmente fraco, ele colocava Scorupi para lutar. Com seu colete de treinamento, Scorupi estava se acostumando rapidamente ao seu corpo. Embora pudesse se ferir em batalha, ele resistia bravamente. Afinal, para Pokémon do tipo inseto, lesões como articulações deslocadas ou quebradas são bastante comuns. Esses Pokémon têm uma alta capacidade de regeneração e, com recursos e energia suficientes, podem se recuperar em um tempo relativamente curto. Além disso, Caim tinha muitos remédios para curar ferimentos e Miltank para restaurar suas energias. Outros Pokémon também estavam por perto, prontos para intervir caso a situação se tornasse perigosa. Caim tinha plena confiança de que, com um único comando, seus Pokémon salvariam os Corupi de qualquer perigo. Capítulo 189 Prática pós-batalha. Uma hora depois, Caim e seus companheiros avançaram pelo túnel por mais uma hora até finalmente chegarem ao seu fim. Este túnel era claramente um dos mais profundos entre os vários ramos da caverna de Glade. Ele reuniu seus outros Pokémon, deixando apenas Slowpoke. Ele instruiu Slowpoke a usar teleporte para retornar ao ponto de entrada anterior. Ao saírem, não chamaram a atenção de ninguém. Caim sacudiu a poeira das roupas e continuou adentrando o túnel da caverna de Glade. A exploração dos recônditos da caverna de Glade de hoje foi suficiente e o número de batalhas dos Pokémon também foi considerável. O que eles precisavam agora era assimilar o que haviam aprendido e vivenciado nas batalhas de hoje. Fazendo isso, eles não se esqueceriam das lições aprendidas na próxima batalha. Eles continuaram um pouco mais adentro da caverna de Glade até que Caim começou a sentir fome. Caim escolheu um túnel pequeno, já explorado, e colocou uma placa na entrada indicando que aquele túnel estava temporariamente ocupado como acampamento e avisando que entrar sem permissão poderia resultar em um ataque e que as consequências recairiam sobre quem tentasse. Esses pequenos túneis explorados eram comumente usados por treinadores que passavam por ali como acampamentos temporários. Muitas entradas de túneis tinham placas como estas.
Assim, muito poucos treinadores se atreveram a participar. Afinal, ninguém sabia o quão forte o treinador lá dentro poderia ser. Se conseguissem vencer, ótimo, mas se não, o problema seria deles. Portanto, entre os treinadores que visitavam a caverna de Glitch existiam algumas regras não escritas. Primeiro, não jogue lixo no chão, o que é muito importante. Segundo, se um túnel já estiver ocupado como acampamento e tiver uma placa na entrada, você não deve entrar sem permissão, ou as consequências serão de sua inteira responsabilidade. E há uma terceira, não atacar outros treinadores no túnel, entre outras coisas. Embora não sejam regras oficiais, todos as aceitam como tal. Então, depois de escolher um trecho do túnel e colocar uma placa, Caim entrou diretamente. Esses túneis explorados, que poderiam ser usados como acampamentos, geralmente tinham algumas lâmpadas antigas instaladas no teto, como na caverna de Glete, para que não ficassem completamente escuros. Além disso, esses túneis eram relativamente rasos e a maioria dos Pokémon selvagens já havia sido expulsa, então não havia preocupação em encontrar Pokémon inesperados. No entanto, se alguém conseguisse abrir caminho cavando, aí seria outra história. Dentro do túnel, Caim retirou alguns fios finos e pequenos sinos de seu anel, amarrando-os à entrada do túnel. Qualquer coisa que os tocasse faria os sinos tocarem, alertando imediatamente Caim e seus Pokémon. Após armarem essas pequenas armadilhas, Caim e Slowpoke entraram no túnel. Caim tirou ferramentas de acampamento de seu anel. Quando libertou seus Pokémon, todos começaram a trabalhar em suas tarefas. Slowpoke e Murkrow montaram a barraca, Miltank ajudou Caim a preparar os ingredientes, enquanto Snazel e Gastly cuidaram da fogueira e de outros pequenos detalhes. Apenas Corupi, por estar em fase de crescimento, não recebeu nenhuma tarefa. No entanto, ele não ficou parado. Sabia que seus companheiros estavam cuidando dele, então foi para o lado para exercitar o corpo, ciente de que seu rápido crescimento havia diminuído seu controle sobre o próprio corpo. Era inegável que o progresso de Scope era notável. Na hora de treinamento pós-batalha, ele subiu de nível 2 vezes, chegando ao nível 11. Como ele sempre lutava contra oponentes mais fortes, a experiência adquirida foi considerável, resultando em um rápido crescimento. Cain já havia decidido que, se Scorpi não conseguisse dominar completamente seu corpo, não o deixaria participar de mais batalhas por um tempo. Às vezes, crescer muito rápido não é bom, pois pode criar uma base instável, retardando o progresso futuro ou até mesmo reduzindo o potencial. Quando o Scorupi entendeu isso, ele treinou incansavelmente, aproveitando ao máximo os Pokéblocos de nível avançado e o leite de Miltank para se recuperar. Enquanto tivesse energia, ele continuava treinando. Ao ver a dedicação de Scorupi, Caim não conseguiu conter o sorriso. Em pouco tempo, o acampamento estava pronto, e Caim e Miltank haviam terminado de preparar os ingredientes. Sabendo que passariam algum tempo na caverna de Glete, Caim havia abastecido seu anel com uma boa quantidade de ingredientes frescos. Como estavam armazenados em um local onde não estragariam, ele não se importou em levar bastante. No entanto, assim que os Pokémon terminaram suas tarefas, Caim não os deixou relaxar. Com exceção de Miltank, que continuou a ajudá-lo, os outros Pokémon foram designados para treinamento. Só depois de concluírem suas tarefas de treinamento é que podiam jantar. Murkrow, com um equipamento de peso adicional, teve que voar de um lado para o outro do túnel. Slowpoke, por outro lado, recebeu instruções para combinar suas habilidades psíquicas com habilidades do tipo água, garantindo que o controle psíquico sobre a água não reduzisse o poder de seus ataques, permitindo que ele girasse e mudasse de direção enquanto atacava. Gastly, que havia absorvido uma pequena quantidade de gás venenoso, mas não o havia assimilado completamente, foi enviado para o final do túnel, onde teve que tentar controlar o gás roxo ao redor de seu corpo para ver se ele conseguia corroer as paredes. Snazel foi designado para treinar seu controle sobre energia do tipo gelo. Ele tinha que formar um pingente de gelo sem arremessá-lo, segurando-o na mão e expandindo-o até que se tornasse uma bola de gelo. Quanto a Scorupi, sem precisar que Caim dissesse nada, ele sabia qual era sua tarefa. Ficou de lado fazendo exercícios simples, porém intensos, para fortalecer o corpo. Em pouco tempo, o aroma de carne grelhada invadiu a caverna. Se não fossem as tarefas de treinamento, os Pokémon teriam corrido em direção à grelha, aguardando ansiosamente que a carne estivesse completamente cozida. Caim, sorrindo, acenou com um pequeno leque, abanando as brasas para aumentar o calor. A crosta dourada da carne assada começou a liberar gotas de gordura que caíram sobre as brasas com um chiado, elevando ainda mais a temperatura.
Logo, Murkow, tendo terminado seu treinamento, apareceu perto da churrasqueira. Embora estivesse ofegante devido ao exercício intenso, seu apetite não havia diminuído. No entanto, não começou a comer imediatamente, em vez disso, conteve-se, esperando que os outros Pokémon terminassem o treinamento para que pudessem comer juntos. Algumas tarefas de treinamento eram realmente desafiadoras, como a dada ao Slowpoke, que claramente não poderia ser concluída em apenas um dia. Então, vendo que aquilo era suficiente por agora, Caim chamou seus Pokémon de volta. O treinamento poderia continuar mais tarde. Sua intenção era simplesmente garantir que, enquanto seus corpos ainda estivessem quentes da batalha, eles não se esquecessem do que haviam aprendido naquela luta recente. Capítulo 190 Reorganização do banco de dados. Após a refeição, o Pokémon descansou de lado. Teve. Análise de dados concluída, reorganização do banco de dados finalizada. De repente, a voz do sistema ecoou na mente de Caim. Caim ficou surpreso ao ouvir a voz e então lembrou-se de que, 2 dias antes, havia ordenado ao sistema que iniciasse a análise dos dados obtidos da instalação de pesquisa do Lago da Ira. Aparentemente, era hora de a análise ser concluída. Sistema, qual é a porcentagem de dados úteis? Perguntou Caim. A taxa de dados úteis é importante porque, embora o sistema tenha copiado 15% dos dados da base de pesquisa do Lago da Ira, nem todos seriam necessariamente úteis. Certamente haveria alguns dados inúteis. É por isso que Caim queria saber qual porcentagem era realmente valiosa. Percentagem de dados úteis: 78%. O sistema forneceu um número. Caim ficou surpreso ao ver que a porcentagem de dados úteis era tão alta. Parecia que a base de pesquisa do Lago da Ira armazenava uma quantidade significativa de informações valiosas. Infelizmente, agora era impossível ter mais. Os dados incluem informações relacionadas às missões anteriores. Caim estava preocupado com várias missões, a rápida evolução de um Pokémon do tipo psíquico, a incubação do ovo de Larvitar e o efeito específico daquela meia garrafa de catalisador Pokémon. Análise da missão em andamento, missões sendo reiniciadas, tempo estimado, 1 dia. O sistema precisaria analisar os novos dados em relação às missões, o que levaria mais 1 dia. Cain achava que o sistema não era tão inteligente quanto parecia. Felizmente, desta vez só era necessário analisar os novos dados, então o tempo estimado era relativamente curto. Em 1 dia, Cain teria os resultados. Sistema, estabeleça uma nova missão: simular a criação de Pokéblocos avançados para Metan, com o objetivo de não reduzir sua velocidade de crescimento e minimizar o ganho de peso. Caim ainda se lembrava da receita especial do Pokébloco para o Metang de Steven. Se conseguisse replicá-la, poderia obter uma fonte de renda estável e, quem sabe, conquistar a poderosa corporação Devon. Teve. Missão estabelecida. O sistema respondeu mecanicamente, indicando que a missão havia sido registrada, embora não tenha fornecido uma previsão de conclusão. Isso representava um desafio considerável, e o sistema não tinha certeza se existia uma fórmula que atendesse a esses requisitos. Caim deixou esses assuntos de lado temporariamente e tirou de seu anel o conjunto de criação de Pokéblocos. Como ele já havia preparado Pokéblocos para Murkrow e os outros, que não precisaria por um tempo, ele não havia pegado as ferramentas há bastante tempo. O principal objetivo de usar essas ferramentas desta vez foi preparar Pokéblocos avançados para Miltank e Sneasel. Desde que saiu do mercado negro, ele não tinha tido tempo para fazer isso, então decidiu aproveitar este momento para preparar os Pokéblocos avançados para esses dois Pokémon. Os Pokéblocos são itens que aumentam gradualmente o crescimento dos Pokémon, então é melhor começar a usá-los o quanto antes. Cain começou preparando os Pokéblocos avançados para Miltank. Primeiro, ele moeu alguns materiais básicos e os colocou em recipientes separados. Esses materiais são componentes essenciais para Pokéblocos avançados. Sua principal função é melhorar a constituição física dos Pokémon, permitindo que eles recuperem gradualmente sua saúde e acelerem sua recuperação de energia até certo ponto. Esses são os efeitos básicos dos Pokéblocos avançados, e até mesmo os Pokéblocos de nível intermediário possuem esses benefícios, embora em menor grau. Em seguida, Cain adicionou os ingredientes principais da fórmula exclusiva de Miltank, algumas ervas que só funcionam quando combinadas, frutos silvestres que realçam o sabor e a eficácia e, o mais importante, uma quantidade adequada de pó feito de folhas e raízes ricas em elementos do tipo grama. Seguindo as instruções do sistema, Cain adicionou os ingredientes na ordem correta ao recipiente maior, medindo cada quantidade com precisão até miligramas.
Após adicionar cada ingrediente, ele precisava controlar a velocidade e o tempo de mistura, pois isso afetaria a eficácia final dos pokébocos e a taxa de utilização do material. Este é um dos principais desafios na criação de pokébocos avançados. Muitos criadores que conseguem fazer pokébocos de nível intermediário ficam presos nesta etapa ao tentar criar pokébocos avançados, às vezes por um longo período. Após adicionar os ingredientes nas proporções corretas, a batedeira misturou todos os materiais, batendo em velocidade constante por um determinado período de tempo. Em seguida, Caim despejou a mistura no separador e o ligou para iniciar o processo de separação, uma etapa crucial. A separação excessiva pode causar a quebra excessiva dos materiais, resultando em uma mistura desequilibrada que reduziria drasticamente a eficácia dos pokébocos. Por outro lado, uma separação insuficiente pode gerar desperdício de materiais. Por isso, para produzir pokébocos avançados de alta qualidade, o criador deve observar atentamente a mistura e usar sua experiência para controlar o tempo de separação. No entanto, Caim não precisava se preocupar com esses detalhes, pois o sistema cuidava dos cálculos precisos. Dessa forma, os pokébocos resultantes eram quase idênticos entre si, com efeitos uniformes. Após separar as impurezas e deixar a mistura repousar por alguns instantes, Caim a despejou em moldes previamente preparados, empilhando-os para que solidificassem. Em seguida, ele repetiu o processo para transformar todos os materiais restantes em pokébocos. Ao contrário das ferramentas rudimentares e ineficientes que usara na Ilha do Julgamento, seu equipamento atual permitia que ele trabalhasse muito mais rápido. Em pouco mais de uma hora, Caim terminou de fazer todos os pokébocos de Miltank. Os primeiros pokébocos que ele havia despejado nos moldes já tinham solidificado, adquirindo uma tonalidade verde cristalina. Mesmo na penumbra da caverna, era possível ver a lâmpada quebrada no teto através dos pokébocos. Caim entregou uma ao ansioso Miltan. Depois de comê-lo, uma expressão de deleite surgiu em seu rosto. Isso era muito diferente dos pokébocos de nível intermediário que ela vinha comendo antes. Embora aqueles também fossem preparados especialmente para Miltank, eles não eram feitos para atender ao seu gosto pessoal. Mas agora que Caim conhecia Miltank melhor, ele havia preparado os pokébocos avançados de acordo com os sabores preferidos dela. A expressão de satisfação em seu rosto dizia tudo. Caim sorriu enquanto guardava os pokébocos solidificados em um recipiente especial e, sob o olhar atento de Miltank, devolveu o recipiente ao seu anel. Com os pokébocos de Miltank prontos, chegou a vez de Sneasel. Ao ver a expressão de alegria de Miltank depois de comer os pokébocos, Sneasel não conseguiu mais esperar e sentou-se pacientemente ao lado, aguardando que os seus ficassem prontos. Ingredientes diferentes exigem processos diferentes, portanto, a preparação dos pokébocos dos Sneasel seguiu um método completamente diferente.